Olá, eu sou o professor Nicolas e esse já é o nosso 8º vídeo do Dicas Literárias Latino-Americanas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um escritor muito especial aqui do Brasil, que é o Rubem Fonseca, contista multipremiado e que faleceu recentemente, faleceu em 2020. E ele tem uma linguagem um pouco peculiar, é uma linguagem difícil de trabalhar com alunos mais jovens. Eu diria que tem uma classificação indicativa aí de 17, de 18 anos, dependendo dos contos. O conto que eu escolhi para a gente conversar tem a linguagem mais suave, mas não são todos assim. Tem contos que têm uma linguagem um pouco mais pesada, que não é fácil de trabalhar. Nem indicado, eu diria. Conhecia já de nome, mas eu tinha lido muito pouco. E quando eu parei para ler o Rubem Fonseca, foi um não conseguir parar de ler. São contos que a maneira de escrever dele te deixam instigado a seguir no texto, a seguir acompanhando. E é uma narrativa bem curta, grande parte dos textos dele. O que leva a tu realmente querer seguir consumindo. Vai um, vai outro. Quando tu vê, tu leu vários contos. E eu achei muito interessante trazer para cá, e também como uma homenagem por ter falecido tão recentemente, por ser um dos grandes da história da América Latina, do Brasil, obviamente. Como sempre, aquele slidezinho de quem foi o autor. Aqui só algumas informações breves, que ele é mineiro, de Juiz de Fora. Ele ganhou muitos prêmios Jabuti, que é o prêmio mais importante do Brasil de literatura. Em 2003 ganhou o prêmio Camões, que é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa, tanto no Brasil como em Portugal, e faleceu recentemente, em 2020, no Rio de Janeiro. O conto que eu trouxe para a gente conversar é deste livro, do Amálgama, um livro de contos de 2013 que ganhou o prêmio Jabuti de Contos e Crônicas em 2014. Eu escolhi o conto Matador de Corretores, que eu achei interessante, tem muita coisa pra gente explorar nele. Eu não vou ler todo, nem é um conto bem curto mesmo, mas pra gente ficar nessa dinâmica eu vou trazer aqui recortes do conto pra gente ir vendo como se monta, como se desenvolve, e algumas reflexões que eu acho que são interessantes. Mas que é um livro de fácil acesso, tem a produção dele é muito grande e de fácil acesso mesmo na internet, são livros baratos até, e que vale a pena dar uma olhada. Eu escolhi O Matador de Corretores por ter uma linguagem que é até um pouco pesada, mas é mais suave, não é tanto assim como alguns outros, e eu acho que dá pra gente trabalhar aqui de boas. Primeiro falar um pouco da estrutura do conto, que ele é separado assim, pode ver, começa com o número 1, vocês vão ver nas próximas imagens, que eles são separadas, as ações são separadas nessa ordem assim por números. Ele começa fazendo um questionamento já de como as pessoas andam meio bitoladas, né? Que as pessoas andam pelas cidades e não veem nada. As pessoas andam muito ocupadas com outras coisas. As pessoas não veem os mendigos, as pessoas não leem os livros, as pessoas ficam vendo novelas. E ele chama essas pessoas de cretinas. Eu preciso admitir que eu sou um cretino também, porque eu amo uma novela. Mas ele vai questionando essa questão moral das pessoas, de as situações difíceis que a gente vem passando na sociedade, e fecha os olhos para essas coisas e não presta atenção em nada. Ele questiona se as pessoas veem os políticos ladravazes, que é uma palavra diferente, e embaixo ele vai dizer que sabe, que tem gente que nem sabe o que é ladravaz, e se coloca essa pessoa, não, e o narrador olhando de cima, né, parece, com desdém com as pessoas que para ele são menos cultas, e aí ele vai explicar ali embaixo o que são os ladravazes, né, que eu não vou explicar aqui para evitar falar palavrão no vídeo. Mas acho muito engraçado esse começo já. Mas esse começo ele já nos mostra um conto com alguns questionamentos sociais, né? E a continuação ele diz: mas eu, quando perambulo pelas ruas, vejo tudo. E vejo a pior coisa de todas: a cidade sendo destruída. Não há logradouro em que prédio não esteja sendo demolido para dar lugar a um arranha-céu, ou então sendo cavado um buraco onde esse monstro vai ser erguido,
Ou então, pior ainda, um lugar onde essa coisa hedionda já foi erguida. Arranha-céu, eu disse arranha-céu, o nome certo é arranha-inferno. Esse é um questionamento que eu acho que grande parte das pessoas já fizeram e é um percurso normal, eu acho, né? Que se normalizou, que é a construção de prédios gigantescos, prédios enormes, construções cada vez maiores. Em Santa Catarina, especialmente, isso é muito comum, São Paulo, que é só prédio. E eu moro numa cidade pequenininha, eu moro no interior, na praia, e eu lembro que recentemente teve essa questão aqui de prédios antigos que foram destruídos por um empreendimento maior, que é normal e que a gente às vezes não presta muita atenção, e quando vê a cidade que a gente conhecia já virou outra coisa, né? Já está completamente desconfigurada. O que para algumas pessoas pode ser bom, para outras pode ser ruim, como a gente vê aqui para o nosso narrador, é uma coisa dos infernos. Seguindo no conto, aqui começa a saga do nosso herói, talvez. Fiquei um pouco decepcionado quando não li qualquer notícia nos jornais. E depois de eu ter agido pela segunda vez também não. Mas na terceira, uma pequena notícia foi publicada numa página interna. Corretor de imóveis assassinado. O corretor de imóveis foi assassinado com requinte de crueldade. Deceparam a sua cabeça e os dedos da sua mão. O nome do conto é O Matador de Corretores. Ele viu essa monstruosidade que ele chama dos prédios enormes sendo construídos, e o que ele vai resolver com isso? Ele vai matar corretor de imóvel para terminar com isso. Não tendo mais corretor para vender prédios, não vou mais construir prédios. É o que ele pensa. E aqui ele já se mostra. Ele queria virar notícia, ele queria que as ações dele retumbassem, né? E aí quando ele mata o primeiro, não dá em nada. Mata o segundo, não dá em nada. Aí no terceiro já virou uma pequena notícia. Mas logo embaixo ele já diz: uma pequena notícia? Que absurdo. Eu queria causar um choque emocional e sai aquela merreca de notícia. Então tive outra ideia brilhante. A notícia do jornal saiu na primeira página. Corretor de imóveis é assassinado. E aqui ele promete, nesse quarto assassinato já, que vai assassinar um corretor de imóveis por dia. Aí ele já se transforma num serial killer atrás de corretores de imóveis. Ele segue fazendo ameaça, segue com o plano dele, e os jornais começam a fazer a notícia se espalhar do jeito que ele queria. E aí tem os questionamentos, quando já vira notícia, tem questionamentos como: os policiais dizem, vamos descobrir logo quem é esse assassino e botá-lo na cadeia. A psicanalista diz, certamente é uma pessoa doente, que deve ter tido ou ainda tem problemas de relacionamento com o pai, mas provavelmente com a mãe, que deve tê-lo renegado. Há fortes indicações de que esse indivíduo sofra do que chamamos narcisismo primário e complexo de castração. E um cidadão comum, se eu fosse corretor de imóveis, não saía de casa. Até aqui o plano dele estava começando a dar certo. Ele queria virar notícia para impedir novos arranha-céus. E aqui começa a virar notícia, começa a se intrometer, entender como é que está acontecendo, quem é esse cara. E eu vou pular um pouco e vamos para a parte final do conto. Que também não é pular muito, que o conto realmente é curto. Mas ele seguiu virando notícia, seguiu chamando atenção para o que ele estava fazendo, e ele vai resumir a história para a gente no final. Resumindo esta história, que teve um final inesperado. Matei mais 5 corretores. No terceiro, o assunto saiu das primeiras páginas. Já não era mais notícia como ele queria, essa notícia estrondosa, porque virou algo corriqueiro também. No quarto, saiu uma coluna da página 5, que já não é tão importante assim. Depois do 5º corretor de imóveis que eu matei, depois do quinto, que som é esse? Eu estava rangendo os dentes? Sim, confesso, eu estava rangendo os dentes, comecei a ranger os dentes depois que li a notícia. É aqui o que muda, o que dá o plot da história. O assassinato dos corretores de imóveis teve um efeito surpreendente. Fortaleceu o mercado imobiliário que estava em crise. As vendas de apartamentos em todos os bairros da cidade aumentaram em cerca de 25%.
A ação dele de assassinar corretores de imóveis colocou esse empreendimento também nas notícias. Não só, olha, azar do corretor de imóvel também. As pessoas não estavam preocupadas com os corretores sendo mortos. Mas os prédios, os apartamentos também virando notícia, ele aqueceu o mercado fazendo com que apareça todos os dias no jornal. Então, ele querendo ser um herói, ele que ia terminar com essa crescente de prédios, não sei o que, ele acabou também tendo a contribuição dele para que seguissem alugando mais prédios, para que seguissem e também, consequentemente, que se crie mais prédios. Aí ele termina com essa frase final, deixa eu mudar minha câmera aqui. Não li o resto. Peguei a faca que me ajudara a matar os malditos corretores, e fiquei olhando para a imagem do meu rosto refletida na lâmina. Então tive uma ideia fantástica que encheu meu coração de regozijo. Mas ainda não posso contar para vocês. Ele não nos conta qual é a ideia dele, e aí eu acho interessante que também a gente pode imaginar o que foi. Eu gosto de imaginar, óbvio, é uma interpretação completamente minha e eu posso estar viajando. Mas eu gosto de imaginar que a luta dele sempre foi contra os arranha-céus, contra os apartamentos, contra os corretores de imóveis e a venda de prédios. Ele, matando os corretores, fez aquecer o mercado. Então ali ele virou também um dos inimigos. Ele pegando a faca e terminando com a própria vida, ele estaria ajudando o plano dele inicial, que era cortar essas vendas. E eu acho também que ele não conseguiria viver, aí é eu pensando, claro, com a culpa de ter ajudado a fomentar isso. Ou pode pensar também uma outra interpretação, que agora ele já é um serial killer conhecido, ele teve uma ideia de atacar por algum outro lado que a gente ainda não sabe. Eu acho muito interessante esse final, que deixa aberto, e a gente pode ter muitas interpretações sobre. É um conto curto com um plot muito interessante, e o que me fez pesquisar o conto. Quando vocês pesquisam o conto no YouTube, a gente tem uma surpresa. Essa é a pesquisa que aparece para mim quando eu pesquiso O Matador de Corretores, que é o nome do conto, e o que aparece em primeiro lugar são corretores de imóvel ajudando outros corretores de imóvel. Não tem nada a ver com conto a pesquisa. O YouTube ele te indica para essas pessoas quando tu pesquisa o conto. Então, este conto também, indiretamente, porque me fez pesquisar, ele te leva a corretores de imóvel ajudando outros a vender mais prédios. Eu achei isso sensacional e eu gostei de deixar marcado aqui. Eu separei a parte do conto algumas reflexões sobre o Rubem Fonseca e sobre a escrita dele. Mas, como eu disse, ele morreu recentemente, então eu quis deixar algumas coisinhas sobre ele aqui. Começando por algumas manchetes de jornal de quando ele morreu. E eu gostei aqui desse começo: violência e paixão. Entenda por que o Rubem Fonseca mudou a literatura brasileira. Esse violência e paixão eu acho muito interessante e é muito presente nos contos dele. Rubem Fonseca, o contista por excelência da realidade brasileira. Isso é uma coisa muito marcante também do texto dele. O realismo, o retratar a realidade brasileira, como dizem aqui, de uma forma que algumas pessoas chamam de crua. Eu não gosto disso, porque quando eu leio o Rubem Fonseca, eu vejo um trabalho em cima da língua, um trabalho com as palavras, que é muito rebuscado. Ainda que ele use palavras que as pessoas considerem chulas, que as pessoas que choque algumas pessoas, eu vejo um trabalho tão forte por trás, um manuseio das palavras tão grande, que eu não gosto de chamar de crua. Mas aqui mais algumas. Contista por excelência da realidade brasileira, e Rubem Fonseca, escritor que renovou a literatura brasileira no século XX, morre aos 94 anos. Contista, romancista, sofreu um infarto. Tal. Só para marcar um pouco das notícias de quando ele faleceu e como as manchetes já mostram pra gente a importância dele também. Por último, eu trouxe pra gente dar uma olhada aqui também algumas reflexões que fazem sobre o Rubem Fonseca. O realismo de Rubem Fonseca. Lembram que no vídeo do Machado a gente viu o realismo psicológico?
Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ler contos realistas, é, assim como eu gosto do realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, como o realismo do Machado de Assis, o realismo psicológico. Rubem Fonseca, as pessoas têm uma dificuldade de caracterizar ele, e aí eu separei aqui algumas definições que eu achei dele enquanto eu fazia a pesquisa. A literatura brutalista do Rubem Fonseca, que eu acho que o nome é bastante explicativo, e aqui eu entendo, eu acho realmente que alguns contos, não só esse que a gente leu agora, mas alguns contos têm essa brutalidade mesmo, que a gente lê isso e sente. Realismo sujo é um termo que eu não gosto, mas eu entendo que é essa literatura dos mais derrotados, da miséria, que o Rubem Fonseca utiliza bastante nos textos dele. O hiperrealismo, que vai além do realismo, e o realismo feroz, que eu achei uma definição muito legal também, mas é interessante como todas as palavras ainda levam para o mesmo lugar, mais ou menos. Bruto, sujo, feroz, é uma coisa que não é suavizada, é uma coisa que joga na tua cara mesmo o que ele está querendo dizer. E eu acho isso sensacional, é uma escrita direta, faz ficar preso no conto, não tem muitas voltas pela escrita, ele está te descrevendo uma coisa, ele está te contando uma história e é daquele jeito. As palavras que ele usa ou não, eu particularmente gosto. Eu compreendo que para algumas pessoas é mais sensível, para algumas pessoas é um tema mais complicado. E alguns contos realmente são bem mais pesados. Mas é isso, é um escritor que me encantou. Eu parei para ler e recomendo fortemente que peguem um livro de contos dele, o Amálgama, por exemplo, que é um livro que eu achei muito legal, que peguem e parem para ler 2, 3, 4 contos, garanto que não vão se arrepender. Como sempre, eu gosto de deixar aquelas 2 dicas no final, e eu vou deixar dessa vez, eu vou deixar um link do Amálgama, que está para venda na Amazon, é um livro de baixo custo, é um livro de fácil acesso, e é muito bom. E a outra dica que eu vou deixar não é para agora, é para daqui a um tempo, mas para ficarem atentos nas notícias. Morreu recentemente, agora, semana passada, se não me engano, eu estou gravando esse vídeo no dia 20/2, morreu o Arnaldo Jabor, que é escritor, jornalista, cineasta, roteirista, e ele deixou gravado um filme sobre um conto do Rubem Fonseca. O nome do filme é Meu Último Desejo, baseado no conto O Livro de Panegíricos. Para ficarem atentos que em seguida vai sair um filme também, e fica uma dica aí para vocês. Eu volto semana que vem com mais um autor. Nosso projeto, a primeira fase do nosso projeto vai chegando ao final. E até semana que vem, fica um beijo.